Bom dia, meus amores. Vamos lá, né? Mais uma aula. Nós vamos fazer História e Geografia, tá? Correção da tarefa de ontem. Então, aqui estava perguntando, aqui embaixo, o lugar onde se situa esta cidade que está aqui. Qual é o lugar que se situa? É uma cidade à beira-mar, não é? Olha lá, ó. Ela é à beira-mar, não é? Ela é o quê? Litorânea. Ela é à beira-mar, tá? Tem o litoral ali perto. Então, é uma cidade à beira-mar. Então, nós vamos escrevam aí pequeno, só para poder entender. Aqui vocês escrevam assim, ó, a cidade situa-se à beira-mar. À beira-mar. Quer dizer, litorânea. É uma cidade litorânea, né? À beira-mar. As cores que predominam na paisagem. Quais são as cores que predominam aí nessa paisagem? Olha lá, ó, o azul do mar. Esse é o B. O azul do mar e do céu. Não é? Azul do mar, do céu. E o verde da vegetação. E o verde da vegetação. Pode pôr pequenininho aí na frente, tá bom? Embaixo, na frente. Aí na página 140, nós temos a cruzadinha. A cruzadinha, então, a área usada para depositar resíduos. Nela o terreno é preparado com produtos que isolam o lixo do solo e das águas subterrâneas, evitando a contaminação. Qual que é? Essa daí são os resíduos. A área usada para depositar resíduos, não é resíduos não. A área usada para depositar resíduos, nela o terreno é preparado com produtos que isolam o lixo do solo e das águas subterrâneas, evitando a contaminação. É o aterro. Por quê? Porque o solo é preparado, não é? E evita o quê? A contaminação do lençol freático, evita a contaminação dos rios, dos lagos, não é? Então, o que é aterro? Eu vou colocar assim, tá? Ó, vocês vão colocar aterro, lá na cruzadinha. Na B, área onde os resíduos são jogados diretamente sobre o solo. Onde que é? Onde joga, onde não foi preparado. É só uma área que tem lá. E lá vai se fazer o lixão. E lá o chorume pode escorrer, contaminar rios, lagos, o lençol freático, causar doenças, proliferação de bichos, não é? De pragas, não é? Então, esse daí é o lixão. AB, lixão. Na C, objetos descartados pela população são os resíduos, que são os lixos. Resíduos. Na D, líquido mal cheiroso e poluente produzido pela matéria orgânica dos resíduos. O que foi que nós falamos que é? Na D é o chorume. Lembra? Esse nome é o chorume, aquele líquido mal cheiroso e que ele pode contaminar tudo que está perto. Se esse terreno não for próprio, já esterilizado, usado os produtos corretos, não é? Então é o chorume. Chorume. Quando o solo não é preparado, né? Na E, quando resíduos tóxicos sujam a água e o solo. É o que acontece? Contaminação. Contaminação. Então essa daqui é a resposta
dar a cruzadinha. Na F, dengue e tétano são o quê? Doenças que podem, F, doenças, são as doenças, não é? Que podem ser originadas no lixão, tá bom? A contaminação, as doenças, tudo isso daí pelo lixão pode causar para nós seres humanos, não é o que nós estudamos. Então agora nós vamos para a página 141, são os livros, né? Que é uma sugestão de leitura. Vamos para a página 142. As primeiras cidades do passado. Então aqui, tia Rose vai mandar. Eu vou ler a letra de uma música, vou mandar a foto da letra da música para vocês, para mamãe no grupo, tá? E vou mandar o vídeo da música. É bonitinha, é uma graça de como se forma uma cidade. Então eu vou fazer a leitura, vou ler para vocês, vou mandar foto para vocês acompanhar a leitura junto com a música e vou mandar o vídeo da música para vocês ouvirem a música dessa letra que a tia Rose vai ler agora, tá? Que é a formação de uma cidade. Então, vou fazer a leitura e vou mandar a foto também dessa leitura que eu estou fazendo, tá? Dessa letra. Cidade. De uma casa branca na beira do rio, fez-se uma cidade que nunca saiu. Duas outras casas vieram para cá, para ter vizinhos, para conversar. 3 casinhas finas, todas bem grudadas, formam uma vila ali na Baixada. 4 casas altas e muito bacanas cercam a igreja de Santana. Então, veio uma casa, veio o vizinho para conversar, veio as casinhas grudadas, as casas grandes, altas, bem bacana, perto da igreja de Santana. Então, vê que ali já formou uma vila, não é? As pessoas já foram para esse lugar. Veio a escola na rua de baixo, veio o açougue perto do riacho, veio o hospital, veio a padaria, veio o cinema e a sorveteria. Olha só, já veio mais coisas, está se transformando em essa vila já está transformando em uma cidade. Veio a escola, veio o açougue lá perto do riacho, veio o hospital, veio a padaria, veio o cinema, veio a sorveteria. E de uma vila bem pequenininha, saiu a cidade toda montadinha. Já não tenho dedos nem para contar quantas ruas tem do lado de lá. Quer dizer, cresceu, a cidade já cresceu, que não tem nem dedos mais para contar quantas ruas já se formaram, que era apenas uma vila, se transformou em uma cidade, tá vendo? Tia Rose vai mandar essa letra, vou mandar foto e vou mandar música também, porque é uma musiquinha bonitinha que vocês vão gostar, tá bom? E vou mandar música para vocês ouvirem a formação de uma cidade. Era uma vila, era uma rua, que se transformou em uma vila e dessa vila se transformou em uma cidade. Assim que vai se transformando cidades, tá bem? Agora nós vamos para a página 142, as primeiras cidades do passado. Você estudou alguns aspectos das cidades. Agora, que tal fazer uma viagem pelo tempo e saber como elas surgiram? Observe a imagem a seguir. Trata-se de uma reconstrução da paisagem de uma das antigas cidades do mundo, que se chamava Calhu. Olha lá, a cidade bem antiga, olha lá como que ela surgiu, tá? Essa cidade se chamava Calhu. Como você imagina que surgiram as primeiras cidades? Como nós imaginamos aqui, temos até a letra, né? Surgiu lá com uma vila e foi transformando e hoje é uma cidade. Há quanto tempo você acha que surgiu a primeira cidade do mundo? Explique sua resposta. Como você acha que surgiu a primeira cidade do mundo? Aquela que a tia Rose falou, não foi? Como que é? Até a música que nós vamos ouvir, não é?
que fala como surgiu uma cidade. Então a gente já tem uma ideia de como surgiu a cidade, não é isso? Na 3, em sua opinião, existe algo que nos une aos povos que viveram nas primeiras cidades do mundo? Tem alguma ligação, não é? Agora vamos lá para a página 143. Mesopotâmia, as primeiras cidades. Foi em uma região chamada Mesopotâmia, localizada entre os rios Tigre e Eufrates, que surgiram as primeiras cidades do mundo. Observe o mapa para localizar essa região. Olha lá, localização da Mesopotâmia. Tá vendo a Mesopotâmia ali, ó? Tá num quadradinho e aqui está grande o quadrado. A região em torno dos rios Tigre e Eufrates hoje está dividida em 3 países: Turquia, Síria e Iraque. Você já ouviu falar deles? Olha lá. Então, foi uma região chamada Mesopotâmia, as primeiras cidades, localizada entre os rios Tigre e Eufrates, que surgiram as primeiras cidades do mundo, tá? Lá que surgiram as primeiras cidades do mundo. Vamos à página 144. Vestígios encontrados em sítios arqueológicos permitem saber que as primeiras cidades surgiram há aproximadamente 6.000 anos. 2 delas, que já não existem mais, chamam-se Ur e Uruk, e foram fundadas pelos sumérios, povo que habitava a Mesopotâmia naquele tempo. Outros povos, tão antigos quanto os sumérios, também construíram grandes cidades na Mesopotâmia, e cada um deles deixou suas marcas para as gerações futuras. Foram esses povos que inventaram, por exemplo, a escrita, a roda e a matemática, tá? Foram esses povos que inventaram. Foi graças à presença dos rios Tigre e Eufrates e à terra fértil que os primeiros povos a habitar aquela região puderam desenvolver agricultura e domesticar animais, garantindo sua sobrevivência. Observe nas imagens como os rios foram importantes para a agricultura. O que é terra fértil? Está aqui do ladinho, ó. É aquela onde é possível produzir alimentos, onde se tem boas condições para plantar. Olha lá. Os rios que a tia Rose falou, Rio Tigre e Eufrates, e aqui no meio está o quê? A Mesopotâmia, tá? Olha lá, ó, Mesopotâmia, o Rio Tigre. Olha lá depois como que foi a vegetação, né? Ó, já está bem verde, porque o pessoal já começou a chegar mais perto daquelas cidades, daqueles rios, e ali começou a plantação. Começaram a plantar, tá vendo como que já aumentou a área verde, não é? Os rios enchiam e transbordavam, invadindo as margens. A terra então ficava úmida e recebia substâncias fertilizantes. Quando a água voltava a seu leito normal, a terra estava pronta para o cultivo. Então, ele enchia e quando o rio ele voltava, ali já estava fértil, o solo já estava úmido, então dava para fazer uma boa plantação ali, porque já tinha terra fértil, já estava adubado, e quando o rio voltava ao normal, já estava tudo já pronto para o plantio, não é? Então hoje nós vamos parar por aqui, tá? Nós vamos parar, não, vamos fazer atividade, vamos continuar aqui. Na página 145, o texto abaixo trata da importância dos rios, leia-o com atenção. Os rios sempre foram um dos mais importantes recursos para a sobrevivência da humanidade. Desde os povos mais antigos, eles garantem aos seres humanos água para beber, cozinhar, lavar, conservar alimentos, cultivar plantas e criar animais. Os rios também são utilizados como vias naturais de circulação.
Em diferentes tempos históricos, muitas embarcações se deslocaram por eles e ainda se deslocam, transportando mercadorias e pessoas. Hoje, os rios são também fonte geradora de energia elétrica. Tá vendo? Agora, de acordo com o texto, faça o que se pede. Dê um título a ele. Você vai dar um título, um nome para esse texto aqui. O que a gente pode colocar? O que a gente pode pôr aí para dar um título para esse texto aí? O que foi tão importante e ainda é muito importante? O que foi e o que continua sendo importante? Ai, já vou encaixando a minha caneta. Achei, tá aqui. Então, o que foi e continua sendo importante? Os rios. Então, ó, 2. A importância dos rios. A gente pode colocar isso daí como um título. Anote 3 utilidades dos rios que se mantêm desde os povos mais antigos. Então, quais são? Os rios garantem o quê? Águas. Ó, B. Os rios garantem água para beber, cozinhar, que mais? Lavar, conservar alimentos, tudo isso daí, ó. Conservar alimentos, cultivar as plantas e criar animais. Servem para circulação, de pessoas e mercadorias. Para isso que servem os rios também, tá? Na C, anote a utilidade que os rios têm hoje e que não tinham no passado. Então, vamos lá. Qual é a utilidade que os rios têm hoje e não tinham no passado? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Espera um pouquinho, deixa só a tia Rose ver se está aqui. Na C? Não. O que nós podemos colocar? Aqui, ó. Nós podemos colocar que os rios hoje, se os rios hoje são usados para a produção, de energia elétrica, que ainda não havia sido descoberta na época
das primeiras cidades. Das primeiras cidades. Tá vendo? Hoje os rios são usados para a produção de energia elétrica, que na época não havia sido descoberta nas primeiras cidades, que os rios também produziam energia elétrica, tá? E hoje sabemos disso, que ela é uma fonte de energia, não é? Então agora nós vamos parar por aqui hoje, depois vamos dar continuidade à nossa aula, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.